A fundamentação da escolha foi baseada na ideia de que deve haver uma relação mútua entre a universidade e a comunidade. Por isso, a gente acredita que através desse trabalho a gente consegue retornar para a comunidade um pouco daquilo que a universidade pode fornecer por meio dos estudantes. Na identificação das partes interessadas, nós temos de um lado o senhor Ângelo Schecker, o prefeito de Viçosa, representando os interesses da Prefeitura Municipal, e de outro lado, o corpo técnico, composto por 4 estudantes da Engenharia Florestal e um estudante da Engenharia Ambiental. Falando um pouco sobre a origem da degradação, a identificação dessa área é feita no bairro de Ramos, entre a Travessa Purdue e a Rua Francisco Machado. É uma área de preservação permanente, onde passa o Ribeirão São Bartolomeu, e é uma área bastante conhecida pelos moradores de Viçosa e estudantes, tendo em vista que anteriormente essa área era utilizada como lava-jato e hoje é utilizada para deposição de entulhos da construção civil e exposição de banner e outdoor. A causa da degradação dessa área foi o intenso processo de urbanização ocorrido no município de Viçosa. Viçosa tem se tornado referência entre as cidades do interior nos rankings de verticalização, tendo atingido a 9ª posição. Isso mostra como a urbanização dessa área pode impactar negativamente as áreas naturais presentes na região. Os efeitos da degradação no ambiente são inúmeros e desfavoráveis. Entre eles, pode-se citar a poluição visual causada pela exposição de outdoor, a perda da biodiversidade, uma vez que é retirada toda a cobertura vegetal do solo, a compactação do solo pela deposição de entulhos da construção civil por meio de caminhões pesados e a impermeabilização do solo, que pode causar danos e alagamentos à sociedade em geral, uma vez que todo o entorno sendo pavimentado, aquela área não vai conseguir reter toda a água, uma vez que a área também é compactada, e isso vai causar danos no que se refere à questão hídrica daquele local. Bom, a área de nosso estudo possui um clima tropical de altitude. Está inserido no bioma Mata Atlântica e a sua fitofisionomia característica é de floresta estacional semidecidual de montana. Já a sua bacia hidrográfica é a bacia do rio São Bartolomeu, que é uma subbacia da bacia hidrográfica do rio Turvo Sujo. Conta com a presença de um rio de 2 metros de leito, com 10 centímetros de profundidade, mas com a projeção do aumento da profundidade para 50 centímetros. Já sua cobertura vegetal atualmente possui a presença de mamona e capim-arroz, além de uma área adjacente com plantio de bananeira e com grande presença de capim-arroz. Para o futuro, haverá o plantio de capim vetiver na encosta, além de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica em áreas pré-determinadas dentro do terreno. O terreno possui 2 áreas planas, com uma leve declividade entre elas, além de uma encosta próxima à margem do rio. Para o futuro, haverá diminuição da declividade da encosta. Atualmente, não possui no solo a presença de horizonte A, horizonte B e C expostos na encosta, além de processos erosivos e restos de material de construção civil. Para o futuro, haverá a presença do horizonte A, o recobrimento com vegetação de horizonte B e C, recuperação dos processos erosivos e remoção do resto do material de construção civil. Nosso plano de recuperação de áreas degradadas tem como objetivo a recuperação de parte da área que se encontra maior parte em APP e numa outra parte onde não se enquadra em APP, faremos a readequação da área com a implantação de uma praça com uma academia ao ar livre para lazer da população. Os objetivos específicos são, primeiramente, começar com a reestruturação do solo, com a recuperação do solo, que se encontra altamente degradado, tanto física quanto quimicamente, e depois readequar os taludes de forma a diminuir a inclinação deles, para facilitar a implantação do projeto e diminuir a velocidade que a água desce por ali. O reflorestamento, propriamente dito, né? E
com todas as técnicas que vão ser citadas à frente nesse trabalho. E após isso, o isolamento da área, que é extremamente importante para que ela consiga se regenerar sem interferência antrópica, né? Então, aí a população não terá acesso a essa área de APP, né? Tanto no início do projeto, para que o projeto possa andar bem, como no futuro também, quando ela já estiver estabelecida. A implantação da praça de lazer. A parte de implantação do nosso prédio ela foi dividida em 6 etapas, sendo elas a primeira, a remoção dos fatores degradantes, a correção da declividade, preparo do solo e adubação, seleção das espécies e técnicas de rádio, plantio e espaço de lazer. A primeira etapa, então, seria a remoção das fontes de degradação. Dentre os fatores limitantes, nós encontramos 2 principais, sendo eles a presença de espécies exóticas invasoras, como é o caso da mamona e do capim-arroz. Além disso, a presença de entulhos da construção civil. Para a remoção desses materiais, quanto às espécies exóticas, nós optamos pela roçagem manual, e para a remoção dos entulhos, a gente vai utilizar um caminhão-baú juntamente com uma reta escavadeira. Essa é uma parte da área bem declivosa, ela é a área de encosta, né? Ela beira ali o rio Ribeirão São Bartolomeu, e se nós não corrigíssemos essa declividade, nós teríamos muita dificuldade para dar prosseguimento com o nosso PRAD, com a proposta que a gente tinha para essa área. Então nós optamos por otimizar a reta escavadeira que já estaria sendo usada para a remoção dos entulhos. Na etapa de preparo do solo e adubação, nós tivemos que fazer alguns procedimentos distintos ao longo do terreno. É isso porque nós propomos 2 técnicas de rádio diferentes. Uma seria a implantação de um talude e outra plantio de mudas nativas da Mata Atlântica. Para ambas as técnicas nós fizemos a abertura das covas, sendo que os taludes elas tinham tamanhos menores, dimensões menores, devido ao tamanho das mudas. O coroamento foi feito para ambas as técnicas, evitando, reduzindo assim a mata competição. A calagem não foi necessária porque, de acordo com a nossa análise química do solo, como era um terreno com resíduos da material de construção civil, o próprio material ele introduziu calcário no solo, não havendo necessidade assim. O adubo orgânico utilizado foi o esterco de curral curtido para ambas as técnicas, e a formulação convencional utilizada foi NPK 414-8, favorecendo assim a fonte de fósforo, que é o nutriente mais demandado no início dos plantios. Na etapa de técnicas de rádio e seleção de espécies, nós dividimos ela em 2 partes, sendo uma referente à parte superior do terreno. Para essa parte a gente propôs o plantio total de mudas nativas da Mata Atlântica, através do sistema de sucessão ecológica. Aqui está o exemplo de algumas das espécies utilizadas, divididas assim entre seus grupos sucessionais, entre pioneiras, secundárias e climáxicas. Assim, as espécies pioneiras elas são introduzidas, elas fornecem condições favoráveis para as espécies não pioneiras de se desenvolverem posteriormente. Na parte de encosta do terreno, que é a parte mais declivosa, nós optamos pelo talude através do sistema vetiver, que é utilizado através do capim vetiver. Nesse caso, como essa imagem mostra para a gente, o enraizamento desse capim ele é muito interessante porque ele pode chegar até 5 metros de profundidade, promovendo assim um grampeamento natural do solo. Na etapa de plantio, a área que ficou destinada para o plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica é composta por 822 metros quadrados, sendo que a metodologia utilizada foi do IEF, estabelecendo um espaçamento de 3x3, e essa metodologia ela propõe o plantio em linhas, sendo que a primeira linha é composta por espécies pioneiras, a segunda espécies não pioneiras e assim sucessivamente. E o arranjo selecionado foi o arranjo em quincôncio, onde espécies não pioneiras sempre ficam rodeadas por espécies pioneiras. A área destinada ao plantio do capim vetiver ela tem 328 metros quadrados, sendo que o plantio ele será feito em fileiras horizontais, sempre respeitando a declividade do terreno, e o espaçamento adotado vai ser de 30 centímetros entre plantas e 70 centímetros entre linhas. A gente pode observar a vista de cima, né, do lote, do terreno aí, e mais à esquerda, lá no canto, tem o Ribeirão
São Bartolomeu passando ali, e logo do lado dele os taludes, né, com a implantação aí do capim e as fileiras de recobrimento e de diversidade. E aqui no cantinho, esse pouco espaço aí que sobrou é para fazer essa área de lazer. E do lado aqui a fachada. Finalmente aqui é a representação 3D da área, como a gente pode observar aí. E a ideia é que essas árvores ali do lado cresçam e proporcionem sombra, num lugar que você fique confortável de fazer um exercício, com a baixa amplitude térmica, com um ar mais de natureza ali, mais próximo das árvores, aproveitando a sombra das árvores. Existem vários estudos aí também que é bom até para a saúde mental, né, do ser humano, e a ideia é que se torne um lugar confortável de se exercitar ou parar ali para bater um papo e tudo mais. E além disso, tem ali, a gente colocou uns postes mais baixos para que não fiquem por cima da copa das árvores e que seja um lugar seguro, né? Que seja um lugar bem iluminado, bem cuidado ali e tudo mais, para uso geral. Bom, eu vou estar falando um pouco dos status culturais do plantio total. Temos a capina, plantio total, que é a parte fora do talude. Temos a capina, que deve ser feita mais ou menos de 3 em 3 meses, que é o coroamento das plantas, a fim de evitar a competição entre culturas e eliminar culturas invasoras, espécies invasoras. O raio desse coroamento vai variar de acordo com o crescimento da espécie, de acordo com o tipo de espécie. O material da capina é interessante ser deixado no local, a fim de melhorar de auxiliar no processo de ciclagem dos nutrientes. E em casos graves de competição, pode haver o uso de produtos químicos. O combate nas formigas é basicamente a identificação dos formigueiros e o controle por meio de formicidas, de acordo com especificações para o determinado tipo de espécie. Na parte do monitoramento, a gente vai ter a utilização dos indicadores. Esses indicadores são adquiridos com base no recolhimento de dados, que vai ser feito de forma contínua durante todo o processo de recuperação da área. Esses dados são recolhidos sempre que possível por meio de visitas ao local, com anteparo de fotografias. Na parte do talude, no sistema vetiver, a gente vai avaliar a porcentagem da área recoberta por vegetação e o adensamento do capim. E a parte de estabilidade é basicamente a verificação das linhas primárias do gradeamento do sistema e a observação da altura do assoreamento, da altura do fundo do corpo hídrico, para verificar se houve algum acréscimo de solo devido ao assoreamento do local. Para a parte do plantio total, a gente separou em 3 fases. A fase do primeiro ano, que serão recolhidos os dados de forma mensal, que vai contemplar a parte de mortalidade das plantas pioneiras e mortalidade das invasoras, a porcentagem, avaliar o crescimento das plantas pioneiras e a condição atual do solo. Na segunda parte, que seria de 2 a 3 anos pós-plantio, será mudado para aquisição de dados de forma semestral. Será avaliado o crescimento e a altura das plantas pioneiras, o desenvolvimento de plantas secundárias, a densidade dos indivíduos, mais a cobertura do solo, muito mediante da copa inicial das pioneiras e do começo do desenvolvimento das secundárias, mais de gramíneas locais. Os cronogramas, primeiro a gente tem um cronograma físico, que seria demonstrar todas as atividades do local que serão feitas durante o processo e especificar basicamente selecionar mais ou menos que parte do processo elas vão ser feitas. O cronograma financeiro, que é basicamente
mediante as atividades apresentadas no cronograma físico, mostrar os valores que serão gastos para cada atividade. No valor final, a gente tem o projeto de perto de R$20.000. E a gente fez, por fim, para aquisição de mudas, a gente fez um cronograma financeiro específico, que é descrever cada espécie que vai ser utilizada, a quantidade que vai ser utilizada e o valor unitário de cada uma.